Olá, irmãos, paz do Senhor a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Onde se encontra o nosso ex-pastor Ivan Saraiva? Ex-pastor eu quero dizer no sentido ordenado pela igreja, porque eu creio que muitos aí, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja a qual eu faço parte, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque eu creio que biblicamente é a igreja, a qual Deus usa para pregar as verdades bíblicas aqui na terra. No entanto, infelizmente, dirigida e organizada por alguns homens que não são usados por Deus. Essa é a grande realidade, e quem é honesto, quem é sincero, sabe disso, Então, essa igreja é uma bênção e eu faço parte dela. E muitos dos meus irmãos aqui no Brasil, inclusive eu também, ainda considera o Ivan Saraiva, espiritualmente falando, um pastor, Porque o pastor, biblicamente falando, não é só aquele ordenado e intitulado pela igreja. Pastor é aquele que principalmente cuida das suas ovelhas, Esse é o verdadeiro pastor. Pastor ordenado, intitulado, tem muitos aí na nossa igreja que não passa de serem líderes apenas, mas não cuida das ovelhas, não conhece o sofrimento das ovelhas, não instrui as ovelhas. Esses só vão na igreja para dirigirem comissões e para pregar. Esses são apenas líderes, não pastores. Então muitos aí podem ter ainda o pastor Ivan Saraiva, o ex-pastor intitulado, ainda como um pastor, caso ele ainda esteja congregando, caso ele ainda esteja, de certa forma, atuando em algum ministério dele, seja de qualquer área ministerial da nossa igreja, Então, muitos ainda vão ter ele como pastor, eu tenho certeza disso, porque é um homem abençoado, é um homem muito inteligente, é um homem que Deus dotou de várias habilidades para pregar o evangelho. Mas a pergunta é, onde se encontra o pastor Ivan Saraiva? Porque após aquele episódio, irmãos, o qual ele adulterou, e eu não estou aqui para julgar, porque todo mundo está sujeito a cair em pecado, seja em adultério ou qualquer outro, eu e você não somos diferentes. Mas eu acho, irmãos, que ele deve uma resposta ao seu público, o público que tanto confiava nele, que gostava do ministério dele, que era apaixonados pelos sermões dele. Eu era um desses, Simplesmente após a notícia de seu pecado, do seu desligamento do ministério pastoral da igreja, ele some, Então, irmãos, eu acho que ele deveria ter um pouco de respeito, e dar uma satisfação aos seus seguidores, Aos seguidores e admiradores do seu ministério. Não que ele deva e seja obrigado a fazer isso, mas por consideração, por respeito, Por se preocupar com as pessoas o qual ele conduziu ao rebanho do Senhor. Ivan Saraiva, pecar todo mundo peca, errar todo mundo erra. Nós somos seres humanos. O Senhor, por ter pecado e por ser pastor, não é diferente de nenhum de nós. Entendeu? Então, pecado, infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, será normal. O seu pecado, ele veio à tona. E pelo Senhor, pelo fato de ser pastor, foi considerado algo de muito grave. Mas isso não o torna pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Portanto, Senhor Ivan Saraiva, eu, como uma pessoa que gostava do teu ministério, em nome de todas as outras que esperam uma resposta de sua parte ou da parte da igreja, queremos saber de sua parte, o que é que aconteceu, se o Senhor está arrependido, Alguma coisa que venha nos trazer notícia, até mesmo sobre o seu paradeiro, de como o Senhor se encontra neste momento, Porque o Senhor sabe que o teu ministério ia além de onde o Senhor residia, de onde o Senhor foi criado.
O Brasil inteiro e boa parte do mundo conhecia o seu ministério e se admirava com ele. E hoje, boa parte dessas pessoas está sem resposta de onde o Senhor se encontra. O Senhor deve desculpa, por que não? Porque muitas pessoas confiavam no Senhor, no seu ministério, admiravam o Senhor e seu ministério e se decepcionaram. Essa é a grande realidade. Muitas aí estão pedindo até mesmo o perdão da igreja, pelo pecado que o Senhor cometeu e que volte a ter o Senhor como pastor. É engraçado, Quando um membro pequeno peca, a própria igreja aponta, desce o cajado, julga, critica. É uma coisa impressionante. Muitos até se afastam da igreja por conta disso. Mas o pastor Ivan Saraiva, por ser um homem de influência, conhecido, de notoriedade, muitos aí estão pedindo a volta dele. Será que agiria assim também com um membro normal? Obviamente que não, Pouquíssimas seriam as pessoas que agiriam dessa forma. O bom seria se essa atitude fosse tomada com todos os membros. Porque a Bíblia diz que um membro inferior, um membro de vergonha, ele tem que ser protegido pelos outros membros. E na verdade não é bem assim que acontece. Parece que existe uma acepção de pessoas. Não. Quando é o irmãozinho que peca, ele tem que ser julgado, ele tem que ser excluído do rol de membros sem misericórdia e sem piedade. Mas quando é um pastor, o pastor é ser humano, todo mundo cai. Amém. Eu amei essa solidariedade que eu vi aí, de muitos pelo pastor Ivan Saraiva. Mas eu gostaria de ver essa mesma solidariedade e misericórdia com os membros pequenos, sem destaque, que quando pecam são crucificados na igreja. Então eu gostaria de ver essa mesma misericórdia. Quanto ao pastor Ivan Saraiva, mais uma vez eu peço, venha a público, apareça, dê uma satisfação ao seu público, Peça perdão, por que não? Porque o Senhor também errou com muitos dos que admiravam o seu ministério e até então o Senhor nada falou, não apareceu, Quanto à igreja, os líderes, tomem vergonha em suas caras e entendam que vocês estão dirigindo a obra de Deus. Porque todo mundo está ciente do que seria feito com respeito ao pecado que o senhor Ivan Saraiva cometeu. Ele ia ser enviado para os Estados Unidos, com a desculpa de que recebeu um chamado para pastorear a igreja lá. No entanto, os senhores estavam acobertando o erro gravíssimo cometido por ele e a outra nossa amada irmã Eloá, que há algum tempo haviam adulterando até mesmo dentro ali dos bastidores da Rede Novo Tempo. E os senhores puniram aquela jovem e permitiram com que o Ivan Saraiva continuasse pastoreando, dirigindo programas, sem nenhuma punição, E quando a irmã Eloá resolveu cobrar uma atitude do seu irmão Saraiva, ele iria ser enviado para os Estados Unidos enquanto ela havia perdido seu emprego, havia sido desmoralizada. Aí ela resolve botar a boca do trombone, gravar aquela conversa ridícula e jogar na internet. Aí os senhores resolveram tomar uma posição. Mas essa posição tinha que ser tomada antes. A mesma atitude que um simples membro peca e os senhores tomam, os senhores deveriam tomar com o pastor Ivan Saraiva. Os senhores foram covardes. Essa é a grande realidade. Eu sei que todo mundo tem que ser submisso às suas autoridades, mas essa submissão não tira o direito de trazer a verdade à tona, e de criticar os atos errôneos da parte de nossas lideranças. E os senhores erraram, agiram de maneira covarde, para não dizer influenciado pelo diabo, tá bom? Então, eu até dispenso comentar as atitudes de vocês, Porque o que os senhores fizeram, os senhores vão prestar conta a Deus, amém? E depois tem gente aí que fica julgando outras igrejas, líderes de outras igrejas, enquanto a nossa igreja está na mão de homens corrompidos, os líderes da nossa igreja, a maioria, não todos, tem homens de Deus lá dentro sim. Talvez por isso ainda que Satanás não tomou conta dessa igreja, Porque é a igreja de Deus e porque ainda tem homens de Deus
dirigindo essa igreja. E eu creio que cada vez mais, como diz a Ellen White, né, cristãos superficiais vão sair do meio do povo de Deus. Eu creio nisso. Então, irmãos, fiquem atentos, não se escandalizem. E pastor Ivan Saraiva, mais uma vez eu te peço, porque o senhor ainda é considerado pastor por muitos, apareça, dê uma satisfação ao seu público, as pessoas que te amam, que querem ver uma notícia, querem saber como o senhor está, como está a sua família, como está a sua pessoa, entendeu? Ninguém está aqui pedindo satisfação da sua vida, não. O senhor é uma pessoa pública, o senhor é uma pessoa que exercia um ministério influente dentro da nossa igreja, né? E pecou, falhou, caiu. E as pessoas querem uma resposta. As pessoas querem compartilhar, né, esse momento com o senhor. O senhor tem todo o direito de não querer, de se calar, de se afastar, tem todo o direito. Mas eu acho que é melhor o senhor se aparecer, né? O senhor vai ser mais homem, vai demonstrar respeito às pessoas, né? Vai demonstrar que se arrependeu pelo seu pecado e que de fato mudou, tá bom? Então fiquem todos aí com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Desculpe aí se eu usei de palavras ofensivas, se eu falei algo que não poderia ser dito, mas a verdade, muitas pessoas se calam aí e não falam nada. Quando é de outra igreja que erra, quando é heresia de outra igreja, todo mundo critica, mas da nossa, enfim. Fiquem todos com a paz e a graça do Senhor. Esse é o meu canal, né? Dê um like aí se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Eu vou estar postando aí vários vídeos sobre vários assuntos de várias coisas. E eu creio que vocês irão gostar. Amém, pessoal? A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Amém.